Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians na Vila Belmiro, jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão 2026 e o Rogério Ceni vai com tudo pra cima. Nesse vídeo eu vou trazer todas as novidades desse jogão pra você, retrospecto, desfalques, onde assistir, a provável escalação do Esquadrão de Aço, tá aqui o campinho, a gente vai brincar um pouquinho com eles, vou trazer a provável escalação pra vocês, mas antes, deixa eu colocar na tela o meu palpite, porque eu vou de Corinthians 0, Bahia 2, gols de Del e Michel Araújo. Bahia, acho que vence hoje, acredito eu que vença, tem mais time e tem que vencer fora de casa para mostrar, para demonstrar confiança ao torcedor. A gente não pode mais ser refém dos jogos em casa, né? A gente tem que vencer fora de casa também. Meu nome é Rico, seja muito bem-vindo. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no Esquadrão de Aço. Tem muita gente acompanhando o CT do Bahia, mas esquecendo de deixar o like. Então, se você está vendo esse vídeo pelo celular, pela TV, pelo notebook, deixa o like, o conteúdo é de graça, você não paga nada e pode contribuir apenas com o like, que ajuda demais. E aí, vamos começar aqui o nosso vídeo, trazendo aí os próximos desafios do Bahia, né? Hoje a gente enfrenta o Corinthians fora de casa pelo Brasileirão. No dia 1, nós temos um jogo contra o Porto pelo Baianão. E aí voltamos para o Brasileirão no dia 5 contra o Fluminense, dessa vez na Arena Fonte Nova. São 2 jogos em casa, depois 2 jogos fora, né? Um contra o Juazeirense no dia 8 de fevereiro e depois contra o Vasco no dia 11 pelo Brasileirão. E aí a gente volta a jogar na Fonte Nova no dia 14 de fevereiro contra o Jacuipense. Então esse daqui é o calendário do Bahia, os próximos 6 jogos do Bahia. Hoje tem Corinthians, depois temos esses 5 desafios e aí sim vem a Libertadores, né, velho? Tá todo mundo muito ansioso aí pela Libertadores. Bom, é o seguinte, a gente teve uma notícia muito triste ontem, porque o Juan Pablo, né, vai passar por cirurgia aí após lesão no Bavi, né, velho? Que era uma preocupação nos primeiros minutos do clássico de domingo, se tornou uma notícia ruim para o Bahia. E aí, após exames detalhados, foi diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do atacante Juan Pablo. A joia tricolor precisará passar por um procedimento cirúrgico, o que deve afastá-lo dos gramados por um longo período, alterando os planos de Rogério Ceni para o setor ofensivo em 2026. E aí, com a necessidade da cirurgia, a estimativa é de 4 meses para o retorno do camisa 77 às atividades competitivas. Dessa forma, Juan Pablo está fora do restante do Baianão e das fases preliminares da Copa Libertadores, além de uma parte importante do Brasileirão, né? Estima-se aí que o atacante perca no mínimo 22 partidas oficiais da temporada. A perda de Juan Pablo é significativa e impacta diretamente no desenvolvimento do próprio atleta no elenco profissional do Bahia, tendo em vista que o técnico Rogério Ceni já o considera como uma peça do time principal, em especial por ter o utilizado como titular no Bavi. E é muito triste, né, cara? A notícia é realmente muito triste. E, cara, boa recuperação para o Juan Pablo, que ele possa voltar o mais breve possível para que a gente possa contar com ele, né? É um baita de um jogador e a gente precisa dele nessa temporada. Uma pena que a gente vai perder ele num momento tão importante, início de Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vem Libertadores. Perder o Juan Pablo aí por 22 jogos não vai ser fácil, mas a gente tá esperando ele voltar para recebê-lo de braços abertos na Fonte Nova e levantar a moral dele, né? A gente sabe como é difícil depois de uma lesão grave assim para um jogador. Mas enfim, toda boa recuperação aí para o Juan Pablo. Bom, falando sobre o jogo de hoje contra o Corinthians, estou trazendo aqui o retrospecto geral das duas equipes, né? Ao todo, na história do futebol brasileiro, Bahia e Corinthians se enfrentaram 63 vezes, com 18 triunfos para o Tricolor de Aço e 29 para o Corinthians. Mando do Bahia são 36 jogos, né? 13 triunfos para cada lado, e comando do Corinthians, 27 jogos, 5 triunfos para o Bahia, 16 para o Corinthians. A gente leva uma leve desvantagem aí, né? E o Corinthians que terá a volta de Memphis Depay, né? Mas poupará outros titulares. Pois é, meu amigo, o Bahia já conhece os detalhes do seu adversário para a estreia da Série A de 2026. E aí, tem o retorno do Memphis Depay, né, o jogador que encerrou a última temporada no departamento médico, acelerou aí a sua transição física
e deve ser relacionado por Dorival Júnior para ganhar ritmo de jogo na temporada de 2026 e estrear na Série A contra o Esquadrão. O Dorival Júnior falou o seguinte, ó, já está acelerado, tenho certeza que para a próxima temporada já o teremos em condições. E aí, embora Memphis esteja à disposição, a tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas, né? O planejamento de Dorival visa preparar o atacante para o duelo contra o Flamengo no próximo final de semana pela Supercopa do Brasil. E além da cautela com o holandês, né, o técnico corintiano confirmou que deve promover uma rotação no elenco para o duelo contra o Bahia, poupando 3 ou 4 titulares devido ao desgaste físico no início do ano. Então, Corinthians vem com time misto, apesar da volta do Memphis Depay, que deve começar o jogo no banco de reservas. É uma ótima oportunidade para o Bahia vencer essa partida. O Corinthians está mesclado ali, né? Assim, e jogando fora de casa, basicamente, né? Porque o jogo não é na Arena Corinthians, o jogo é na Vila Belmiro. Eles não contam com o fator torcida, né? Então, quer dizer, eles vão ter a torcida do Corinthians lá na Vila Belmiro, mas claro que não é a mesma coisa na Arena que na Arena Corinthians, né? Então, é uma grande oportunidade para o Bahia se aproveitar com seu time titular e vencer o Corinthians nessa daí. Bom, vamos seguindo aqui, porque o jogo Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians na Vila Belmiro, você assiste no Premiere e também no Sport TV, tá? Também no Sport TV. Eu esqueci de colocar o Sport TV aqui na arte. A arbitragem fica por conta de Daronco. Pois é, Daronco vai apitar Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians. E deixa eu colocar aqui na tela os nossos desfalques, né? A gente tem aí, como eu falei agora há pouco, o Juan Pablo tá machucado, terá um longo período aí de recuperação. E em fase de transição física nós temos o Matheus Sanabria. Então nós temos esses dois desfalques para o jogo de hoje. Beleza? Deixa eu colocar na tela aqui, ó, a provável escalação. Cadê? Aqui a provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve vir com esse time aqui, ó, Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, na zaga André Ramalho, Gustavo Henrique e na lateral esquerda Matheus Bidu. E aí o meio campo é com Ranielli, Carrilho, Matheus Pereira e Rodrigo Garro. No ataque, Vitinho e o Roberto. Como a gente viu, o Memphis Depay deve começar no banco de reservas. Mas antes de mais nada, vamos aqui ver aqui o time do Bahia, né? Como é que o Bahia vem para essa partida? Como é que o Rogério Ceni pensou o Bahia para esse confronto contra o Corinthians? No gol, Ronaldo. Na lateral direita nós temos Gilberto. Na zaga, David Duarte e Mingo. Na lateral esquerda, Luciano Juba. E aí no meio campo nós temos Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E no ataque, Ademir pela direita, Eric Puga pela esquerda e como homem de referência o nosso camisa 9, William José. O Bahia vem com esse time aqui para enfrentar o Corinthians: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo, Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e William José. Vocês sempre pedem, né, para eu colocar a minha escalação, mas antes deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa provável escalação aqui do Rogério Ceni, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês fariam alguma mudança, deixa aí. E aí vocês sempre pedem para eu trazer as minhas mudanças, a minha ideia aqui, né, de jogo. Mas, cara, eu vou falar para vocês, eu quero muito ver o Del entrar no segundo tempo, assim como eu quero ver, de repente, o Roman Gomes, né, a depender de como estará a partida. Quero ver o Furquim contra o Corinthians, vai ser divertido. Enfim, eu quero ver uma galera entrando aí. Mas o time titular, pra mim, é esse aí mesmo, cara. Eu acho que o time tá perfeito. É o nosso time titular até então, né? É claro que no decorrer da temporada isso vai mudar um pouco. Um jogador ali, outro aqui, vai ganhar posição. Vamos ver como é que a gente se sai hoje. Eu tô muito, muito, muito confiante para essa partida. Eu acho que o Bahia vai vencer o Corinthians lá na Vila Belmiro. Eu acredito. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveite também e faça parte do nosso canal no WhatsApp para receber todas as notícias do Esquadrão em primeira mão. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ó. Valeu!